Ela nasceu em Uruçanga, filha de comerciantes, pai Hélio, mãe Dalila, professora da Universidade Federal de Santa Catarina, casada com Valério, mãe de Beatriz, 10 aninhos, e Tiago, 6 anos, católica, formada em agronomia, mestre em engenharia de produção com ênfase em meio ambiente e doutorado em geografia, pós-doutorado em políticas públicas. Time do coração, Criciúma, hobby, ficar com os filhos, música MPB, bebida, vinho, prato preferido, macarronada. Admira a transparência e detesta a mentira. Ela, Thaís Costa Guzatti, de Uruçanga, a terra do vinho, a terra da uva, a nossa estimada do programa Na Boca do Povo. Você perambulando por Rio do Sul e pelos nossos vales aqui da cidade, que é um canto maravilhoso. Eu sei que isso aqui é um cantinho do céu. E você deve ter sido bem acolhida na nossa colônia aqui, né, estimado? Obrigado por ter vindo. Obrigada, um prazer. Realmente foi um dia puxado, corrido, mas realmente muito proveitoso, prazeroso, animador, energizante, né? É exatamente tudo isso que você falou. Eu gostaria que antes de a gente falar sobre isso, falar sobre agroturismo, sobre a acolhida na colônia, que a gente pudesse falar um pouquinho da sua história, que você contasse um pouquinho dessas faculdades que você fez, de engenharia, agronomia, enfim, doutorado e pós, políticas públicas, lá de Uruçanga, hoje morando em Florianópolis, a capital do estado. Um pouquinho da sua história, estimada. Na verdade, tudo isso que você falou que eu fiz aí de mestrado e doutorado, minha maior escola é o campo, né? Tem sido, historicamente, o que me ensina e o que me motiva a continuar buscando. Mas, enfim, talvez, então, contando um pouco como que eu cheguei nesse trabalho e que tem muito a ver com o que eu fui buscar, assim. Sou filha de comerciantes, mas sempre tive um interesse, um olhar especial para o meio ambiente. Sempre me interessou muito e tal. E quando foi para escolher a faculdade, eu resolvi que eu queria produzir flores. Queria ter uma floricultura, trabalhar com alguma coisa do meio ambiente. E aí acabei chegando no curso de agronomia, lá em Florianópolis, fui morar lá, saí lá de Criciúma, onde eu estava morando, fui morar em Florianópolis. E, bom, comecei a fazer o curso, aquelas disciplinas, né? Nada de floricultura, nada de meio ambiente, até que na metade do curso, a Universidade Federal lá tem um programa que chama Estágio de Vivência. Então, os alunos, porque existia um diagnóstico, né, que com o passar dos anos, o curso foi criado na década de 80, com o passar dos anos, se antes entravam muitos filhos de agricultores, produtores rurais que queriam se aperfeiçoar, com o passar dos anos teve uma mudança no perfil dos alunos que começaram a entrar no curso, cada vez menos pessoas do interior e cada vez mais como eu, pessoas da cidade sem qualquer vínculo com a roça. E aí os professores começaram a dizer que era complicado, numa ilha, né, e a realidade da agricultura é tão complexa, era difícil ensinar algumas coisas na sala de aula, que era preciso ir até o campo, estar e conhecer os agricultores para poder compreender e trabalhar para eles. Então eles criaram esse curso, esse estágio, que era o estágio de vivência, e eu acabei indo morar um mês com uma família de pequenos agricultores no oeste do estado de Santa Catarina, bem a contragosto. Porque lá no oeste, uma família produtora de suínos, né, que eu nem conhecia, mas tinha que isso não se formava. Então eu peguei minha malinha junto com os outros colegas e nós fomos, cada um em uma casa. E aí, enfim, aí que começou talvez essa transformação, né? Fui recebida por uma família que não me conhecia, que era pobre, bem pobre, mas que abriu a sua casa, me deu o melhor quarto e se dispôs a me ensinar. Né? Então, foi uma verdadeira faculdade? Foi a minha primeira faculdade. Né? Então eu descobri que a agronomia não eram flores, mas que tinham pessoas que produziam comida e que tinha um trabalho tão árduo e que era tão pouco valorizado. Eu fiquei lembrando todas as vezes que eu quis xingar alguém, que eu disse, ô seu colono, né? Que é o senso comum, o caipira, o sem instrução, né? E, enfim, foi realmente muito duro. Então, assim, toda essa dificuldade, e aí eram produtores de suínos que trabalhavam integrados, né? E aí a gente sabe
essa vinculação com a grande indústria, né? O agricultor trabalha sem ganhar. Sem ganhar, sobra muito pouquinho para sobreviver. Sobra muito pouco, né? Maltratados, né? Se quer sair, sai, tem outro querendo entrar. Mal valorizados. Mal valorizado. Então, assim, por um lado foi muito duro, um mês vendo isso, e meus pais trabalham muito também. Sempre trabalharam, né? É uma família bastante... Mas eles conseguiram ao longo do ano da vida melhorar a sua condição, ganhar dinheiro, trabalhar... E ali os agricultores trabalham tanto, mas estão cada vez mais pobres. Mais pobres. Né? E aí, por exemplo, eu ficava sempre associando com a minha história, né? Meu pai, por exemplo, quando eu falei que ia estudar para sair de casa, enfim, ele dizia, para quê? Né? Estudar, fica aqui, o teu futuro é com a gente. No caso dos agricultores, o pai diz que quer que o filho estude para sair de casa. É o sonho que o filho vá embora. Então tem alguma coisa errada, né? Tem alguma coisa errada. Por outro lado, também foi um mês que eu... Assim, um lado a dificuldade, mas outro lado, tanta coisa maravilhosa. Você ganhou muito na vida com aquilo. Muito. Nossa, eu chorei muito depois e choro até hoje lembrando desse... Porque foi realmente transformador. Por outro lado, que é aí que começa o interesse pelo turismo, né? O atendimento, o acolhimento. Que é, essa acolhida. Essa acolhida, essa sabe? Acolhida, lá na do nada, uma pessoa que nem te conhece, te recebe, te quer compartilhar sabe? E a comida é tão deliciosa, as paisagens tão lindas. Então, por um lado, tudo isso de ruim e por outro lado, tudo isso de bom, né? Você acabou ficando uma filha adotiva deles. Fiquei. Sem dúvida. Com certeza, sim. Porque o carinho, eles querem esse carinho, esse tratamento. Mas eu só chegar uma pessoa da capital do estado, formada em engenharia. Eu era estudante. Nós estávamos terminando, né? Estava terminando. Mas, enfim, para eles, sim, você era a doutora Thaís Costa Guzatti. Para eles, isso lá no interior, a gente sabe. Essas pessoas são tão humildes, tão queridos, tão simples, tão sofridos. Quando vem uma pessoa dessa e vai tratar com carinho, isso vale muito no coração dessas pessoas. Na verdade, eles não era bem assim. A primeira fato meu na propriedade foi só de vergonha. Se eu contar as histórias que eu não sabia que vaca podia ter chifre, que eu acreditar... Pagasse eles os micos, já de cara eles perceberam que eu não tinha muito a oferecer, mas que eu tinha muita... Mas tinhas vontade em aprender. Mas o fato é isso, assim, acho que criou esse vínculo, mas o que saiu disso tudo foi, para mim, a escola de ver que a agricultura, eu não podia continuar estudando numa universidade pública e com essa ideia de, bom, eu quero ter uma floricultura, né? Sabendo que tinha os agricultores, 190 mil no estado, naquela situação. Naquela situação, né? Então, que isso você não sabia como é que era. Que eu não sabia. E meus professores tinham razão, né? E o papel da escola, da universidade, né? Do que a gente ensina, né? Da sensibilização para a gente quer transformar a sociedade, né? A gente tem que, dar a possibilidade para as pessoas encontrarem o seu caminho, o que fazer. Foi uma... Tá, mas aí você foi buscar outras coisas. Você foi fazer doutorado em geografia, você foi fazer doutorado também em políticas públicas, pós, aquela coisa. O que você buscou? Claro, a busca do conhecimento não pode parar, é evidente que não. Principalmente quando tem um pique diferenciado na vida. Se a pessoa tem pique, tem que mandar bala, é evidente. Uhum. O que aconteceu? Quando eu voltei dessa experiência aí no interior, eu disse, ou eu desisto do curso, porque eu não vou poder ter minha floricultura tranquilamente, sabendo que tem essa realidade, ou eu vou fazer alguma coisa para ajudar esses agricultores. Eu resolvi, então, fazer. O que fazer, né? Se fosse fácil, já estaria feito. Então, eu comecei a procurar programas alternativos que pudessem ajudar os agricultores. Então, eu fui conhecer pequenas agroindústrias, porque se aquela agroindústria grande explorava o agricultor, quem sabe trabalhar com pequenas, a gente viu hoje, o agricultor que tem a sua casa do mel, enfim, conheci, mas não era bem aquilo. Fui conhecer a cooperativa de crédito rural, experiências para quem sabe, a gente criar um banco dos agricultores, não era bem aquilo, enfim. E aí alguém me falou que, olha, quem sabe você vai para a França conhecer o turismo rural que é feito lá, porque a gente vê que valoriza a agricultura, parece que é isso que você... E aí eu comecei a pesquisar e aí me disseram que tinha um francês que tinha vindo num programa de cooperação morar em Campos Novos, que trabalhava com isso na França, estava quase indo embora,
E aí eu liguei para a prefeitura e falei, olha, tem um francês aí em Campos Novos, não deve ser tão grande em Campos Novos, deve ser fácil de achar o teu francês. Liguei para a prefeitura e disse, queria saber se tem um francês que está aí com uma cooperação e tal. Ah, sim, todo mundo conhecia. Ah, sim, fulano de tal, eu queria o telefone porque eu preciso falar com ele. Aí me deram um telefone, eu liguei para ele, ele falou, mas eu estou indo embora aqui uma semana, a gente pode ir conversando por telefone, por carta. Eu falei, se eu for aí amanhã, tu me recebe? Porque eu queria entender melhor e tal. Claro, lógico. Pode vir. Peguei o ônibus na mesma noite, fui até Campos Novos. E aí foi essas pessoas, como aquela família de agricultores maravilhosos que... O francês também acabou sendo determinante. Que abrem... Aí ele me explicou como era na França, e aí começou a brilhar meu olho, porque assim, quem se envolvia com isso mais eram as mulheres, e são as primeiras que deixam o campo, porque o trabalho na roça é tão árduo, não é valorizado para ninguém, mas para a mulher é mais... Você pergunta para um agricultor, geralmente, né, ou mesmo para a mulher, ah, o que você faz? Ah, eu ajudo meu marido. Vai ver ela que trabalha na roça forte, mas... Aquele sol, né? Meu Deus. Aí eu fiquei... E aí eles começaram a contar e fiquei pensando, poxa, olha só, né? Essa história da valorização do agricultor, os lugares são lindos, pode ter uma renda extra, a mulher que vai se ocupar. É isso que acho que é aí o... Caiu a ficha. Caiu a ficha, acho que é isso aí. E aí ele falou, bom, então vem na França, fica lá estudando com a gente um tempo, você vai conhecer, e aí... Isso era, sei lá, setembro, eu comecei a economizar e me preparar. Em março eu fui para a França. E mandei para a França. Fui, peguei a mala, briguei com todo mundo, porque ninguém queria que eu fosse. Tranquei a faculdade, não tinha dinheiro, mas fui para a França. E aí deu tudo errado, porque esse francês, que era uma pessoa maravilhosa, a esposa dele estava com câncer, não pôde me receber. Não tinha estudado muito francês, eu não falava muito, e aí acabei indo para um outro lugar, mas também deu tudo certo. Acabei chegando nessa associação que se chama Acolhida na Colônia, Accueil Paysan na França, que é a nossa acolhida na colônia aqui, mas que era uma organização que eu vi tudo isso que eu estava em busca, né? Na verdade, eles não era uma associação que queria desenvolver o turismo, pelo turismo, mas que através do turismo queria possibilitar que as pessoas, porque começa a dar certo para a agricultura se mudar a cidade. Né? Se o consumidor, né, se conscientizar da importância do agricultor, tudo vai dar certo para o agricultor. Né? Aí ele se dispõe, se conscientizar significa também fazer escolha. Né? Quando você vai no mercado, se você pensa, o que eu vou fazer com o meu dinheiro? Eu vou comprar esse produto aqui, ou esse aqui que é de um agricultor da minha região, que produz sem veneno, ou seja, está cuidando da minha água, da água dos meus filhos e dos meus netos, não está desmatando. Se você reflete um pouco, o teu dinheiro tem muito poder. Infelizmente a maioria não reflete, né? A maioria, não. E isso é triste, né? Porque você vai no mercado, você vê as mulheres, né? O shampoo sem sal, o não sei o quê, mas o que come, né? E o que está produzindo, o que você está ingerindo, mas também... A gente está destruindo a natureza, sem né? dúvida, né? Então... Tá, e você voltou da França. Aí eu voltei da França. Nós temos que ir ao nosso intervalo. E eu gostaria que no retorno a gente pudesse falar dos reconhecimentos que você teve, da fundação da Acolhida na Colônia, que você fundou essa ONG, e das premiações que você recebeu. Você recebeu algumas premiações, que eu vi aqui várias, e para depois nós falarmos um pouquinho do agroturismo e falar também dessa passagem por Rio do Sul na última terça-feira, junto com a Joana Pellicetti, da nossa prefeitura municipal, nos nossos agricultores, nossos colonos, essa acolhida que você também recebeu na nossa colônia, depois do nosso retorno.